Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá, jovens. Vamos começar mais um vídeo de desenho geométrico. Aqui é o professor Pedro Ivo Brasil e a gente, nesse vídeo, vai discutir um pouco sobre triângulos, tá? Algumas definições. Moçada, jovens, triângulos são um dos temas mais importantes de toda a geometria, tá bom? Talvez, se não for o mais importante, é um dos mais importantes, com toda certeza, tanto do desenho geométrico quanto da geometria em si. Então é super importante que a gente conheça os triângulos, saiba identificá-los, classificá-los, suas propriedades e aplicações para resolver problemas geométricos como um todo e também para justificar e construir diversos polígonos e construções elementares do desenho geométrico, tá bom? Então, nesse vídeo e nos próximos aí, a gente vai concentrar bem os nossos esforços para definir e estruturar bem essa teoria de triângulos. Pretendo fazer de forma bem rapidinha, né? Nos livros e apostilas a gente tem mais detalhes, mas aqui vão os principais tópicos, né? As principais definições nesse vídeo. Tá joia? Então, a gente como define um triângulo, né? A gente vai definir um triângulo basicamente como sendo o encontro de três retas concorrentes duas a duas. Então aqui eu acabei de desenhar, por exemplo, duas retas concorrentes, né? Elas concorrem num ponto, naquele ponto de cruzamento delas ali. Então se eu traçar uma terceira reta que seja concorrente às outras duas, então aí eu tenho, né, três pontos de concorrência. A gente pode verificar aqui, né, os três pontinhos de concorrência. Vou chamá-los de A, B e C, né? E eles formam esses três pontos justamente os vértices do nosso triângulo. Então, né, como todo mundo já deve saber, triângulo é um polígono fechado de três lados e três ângulos internos, tá? Os ângulos internos são justamente essas regiõezinhas aqui. A gente já definiu os ângulos, né, em vídeos anteriores. 1, 2, 3, tá? Então eles têm três ângulos internos e três lados. Beleza? Então, agora vamos só definir, né, quais são os principais elementos, né? A gente acabou de falar de vértices, ângulos internos, a gente vai ver que tem os ângulos externos também, tá bom? E também temos os lados, né? Os lados de um triângulo. Então, a definição de um triângulo, vamos pensar aí, dar nome aí para as retas, né? A reta R, a reta S e a reta T, por exemplo, né? As três retas são concorrentes duas a duas, né? Então elas se cruzam aí em três pontos que nos dão o triângulo. Via de regra a gente não vai usar assim, tá? Um triângulo a gente vai fazer só com segmentos de reta. Então os pontos A, B e C, os pontos do vértice, é que vão definir o nosso triângulo. Então vamos redesenhar aqui embaixo o nosso triângulo, né? Fazer assim mais ou menos a mão livre. Tá aí. Então temos aqui um triângulozinho, né? Vou fazer os vértices aqui, tá? B e C. Então a gente já sabe que os vértices são A, B e C, são três pontos, né? E pontos a gente representa sempre pela letrinha latina maiúscula. Você poderia utilizar uma trinca de nomes, né, de letras diferentes, aí não haveria nenhum problema. Então aqui são A, B e C, tá? A gente tem os ângulos internos, tá joia? Então, ângulos internos, vamos anotar aí, ângulos internos, né? Então, é bem comum, vamos lá, passar aqui o primeiro, por exemplo. Aqui, a gente, como tem um ângulo, a gente já falou isso, né? Formado aí no vértice A, a gente costuma chamar ele de A chapéu, tá? Na geometria também a gente usa letras gregas para representar os ângulos, muitas vezes em muitos livros, apostilas, tá? Então, geralmente, a letra A é o alfa grego, né? Então seria o alfa. Mesma coisa, a gente tem ali o outro ângulo, né? Aqui em cima, o B. Põe um B chapéu, né? O vértice B, chapéuzinho onde ele forma um ângulo. Ou, naturalmente, beta, né? E por sua vez, a gente tem o último ângulo lá, o C chapéu, que seria esse terceiro ângulo aqui, né? Ou a letrinha C, né, o equivalente ao C grego, o gama. Gama, tá bom? Então esses são os vértices e os ângulos internos, tá bom? A gente tem também os lados,
vamos definir o que são lados de um triângulo. Bem simples, né? Os 3 ângulos internos estão dados aí, né? Deixa eu até colocar assim, né? 3 ângulos, tudo 3, né? 3 ângulos internos, 1, 2, 3, ou com letras gregas ou letras latinas, né? Os 3 vértices também estão dados aí. E, claro que são 3 lados também, tá? Então a gente tem, os lados podem ser dados em função dos segmentos de reta, tá bom? Por exemplo, lá na frente, lá a gente tem aqui, ó, o lado BC, tá? Então a gente poderia colocar sem problema nenhum o lado BC. Então, por exemplo, BC, o segmento BC é um lado, tá? Ou, o que também é comum na geometria, bastante comum, né? A gente vê que esse lado BC, ele é oposto, tá olhando, né, para esse vértice aqui, ó. Tá? Então, o vértice A tá olhando para o lado BC. Então, a gente costuma chamar aqui, ó, com a letrinha minúscula, o lado, né, o segmento de reta BC, a gente batiza ele de A, justamente a letra minúscula que está oposta ao vértice A, então, ou A. E a mesma coisa se aplica para os outros 2 lados, né? A gente tem o lado AC, você pode representar sem problema nenhum, vai encontrar aí lado AC, né, segmento AC. Ou, em alguns livros textos, olha, o vértice oposto aqui ao lado é o B, então a gente põe o B minúsculo, tá? Então, B minúsculo. Então, OB. Vou anotar aqui, OB. E por fim, a gente tem o lado AB, né? Ou o vértice que está olhando para ele é o vértice C, portanto, vai ser o lado C minúsculo, né? Então, AB ou C. Tá joia? Então, aqui a gente tem as principais definições de triângulos, tá joia? São 3 vértices, 3 ângulos internos, 3 lados, e também existe, como a gente viu aqui, né, os triângulos são formados por 3 retas suporte, né, 3 retas base. A gente tem também o conceito de ângulo externo, que eu não falei com vocês aí, mas é bem simples de pensar. Vamos pensar aqui, por exemplo, nesse vértice C do triângulo, a gente tem um ângulo interno, já está marcado ali, né? Então eu vou pegar aqui a corzinha azul, tá? E vamos marcar o ângulo externo. Interno já está marcado, né? Essa partezinha aqui é o ângulo interno. Então veja que a reta base desse vértice é a reta S, Um pedaço do ângulo já foi coberto aqui, ó, tá? A parte de dentro. Então a parte de fora é justamente o que falta para chegar no S. Então esse aqui é o nosso ângulo externo, tá? Ah, mas só tem esse, Pedro? Só tem esse ângulo externo? Não, são 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Então a mesma coisa eu poderia fazer lá na reta base a reta T, né? Tem o ângulo B chapéu que já está aqui, né? Ou beta, tanto faz. Então para completar, né, ele saiu daqui, para chegar lá embaixo está faltando esse trechinho aqui. É um ângulo externo também, tá? Então todos os 3 são ângulos externos, né? Tá faltando onde está o terceiro, né? Então o terceiro vai estar justamente aqui no A, né? É o que está faltando para chegar na reta base dele aí e completar os 180 graus, né? Você vê que os ângulos externos, juntamente com os ângulos internos, se você notar bem, né? Todos os ângulos internos e externos juntos, né? Eles formam ângulos rasos de 180 graus. Então essa é uma propriedade já, tá? Ângulo interno mais ângulo externo formam 180 graus, um ângulo raso. Então todo triângulo também tem 3, vamos deixar anotado aqui para encerrar, né? 3 ângulos externos. Bom, a gente acaba não usando muito os ângulos externos, mas é bom lembrar, ver que eles existem e saber de onde é que vem, tá bom? Então, por enquanto é isso. Num próximo vídeo a gente vê as propriedades dos triângulos e por enquanto é isso. Eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!